panorâmica, eu sempre digo que é a visão mais balonística. Você está lá de cima, olhando controle administrativo, controle legislativo, controle judicial, mas você não está enxergando bem, você está vendo só algumas características grandonas. Aí agora a gente vai descer, vai chegar, vai se aproximar e vai olhar características mais detalhadas de cada um deles. Tudo bem? Beleza? E nós vamos começar naturalmente pelo chamado controle administrativo. Ele precisa de mais atenção, porque como é o mais amplo, é aquele que tem mais possibilidades de questões em prova. Vamos para a tela. Então nós vamos agora trabalhar especificamente de uma maneira mais verticalizada, de uma maneira mais direta, mais própria, o chamado controle administrativo, que é aquela função interna, que é aquela atividade administrativa que pode acontecer em qualquer um dos três poderes. Em qualquer um dos três poderes. Tudo bem? Isso aqui, ó, olha aí, não está restrito somente ao executivo. Ah tá, no executivo tem bastante. Sim. Por quê? Porque o executivo é onde mais temos a administração pública. Predominantemente a administração pública está ali. Então você imaginar, por exemplo, a Corregedoria da Polícia Civil do DF está aqui, ó. A Corregedoria está fazendo controle administrativo. Verificar se não tem policial dando aquela carteirada para tentar entrar naquele evento. Verificar se não tem policial legislativo. Policial legislativo não? Que policial legislativo? Policial raiz legislativo. Policial legislativo é Nutella. Vamos lá. O policial civil do DF, se ele não está fazendo alguma cagadinha na rede social. Tem muito policial aí fazendo cagadinha na rede social. Tem que tomar cuidado com isso, meus caros. Isso é controle que acontece rotineiramente. Então vamos para a tela. Esse controle administrativo, a gente vai subdividir aqui em algumas subespécies. Então, ó, de novo. Controle da administração é o todo. Controle administrativo, legislativo e judicial. Tá, agora vamos ampliar esse. Controle administrativo, subespécies. Fiscalização hierárquica, supervisão ministerial, recursos administrativos. São as três formas, vamos para a tela, ó, que nós vamos analisar. Fiscalização hierárquica, supervisão ministerial e recursos administrativos. Tudo bem? Então vamos falar sobre esse ponto aqui agora. Fiscalização hierárquica, o nome acho que ajuda bastante, né? Fiscalização hierárquica. Tem um outro nome muito famoso para fiscalização hierárquica. Autotutela. A autotutela nada mais é do que um controle hierárquico, uma fiscalização hierárquica. Manda quem pode, obedece quem tem função. Juiz eu não sei se você tem, mas se tem função, tem que obedecer. E esse controle denominado de autotutela, ele é um controle bem abrangente, bem aberto, bem amplo, a ponto de, para a tela, verificarmos tanto a legalidade como também os aspectos de mérito. E isso se dá de uma maneira automática, permanente. Não há aqui a necessidade, não há a necessidade, embora possa acontecer, mas não há necessidade de provocação. Quando a gente analisa, a gente estuda o chamado processo administrativo, a gente aprende que há um princípio conhecido como o princípio do impulso oficial. Conhecido também como oficialidade dentro do direito administrativo. Oficialidade, que é o princípio que faz com que as atividades administrativas possam ser iniciadas, desenvolvidas e extintas, tudo de ofício. Eu brinco que nasce, cresce, reproduz e morre, tudo de ofício. Nasce, cresce, reproduz e morre, tudo de ofício. Ou seja, a administração instaura o processo, desenvolve o processo, extingue o processo. Tudo de ofício. Ela tem esse poder. Ah, mas isso aí impede a provocação? Não impede. Mas ela pode ser automática, ela pode ser ali algo que acontece de ofício. E, olha de novo para a tela, automática e permanente. Ou seja, não há nenhuma especialidade aqui. Basta simplesmente a administração pública querer controlar. Aqui, a ideia é justamente a administração pública ordenar. Aqui, ela vai coordenar. Aqui, ela vai, por exemplo, corrigir. Tudo isso está ligado a essa fiscalização hierárquica. O famoso manda quem pode, obedece quem tem função. Ok? Isso se dá de maneira natural.
Isso se dá de maneira natural. Maravilha? Sem problemas? Então tá. Essa fiscalização hierárquica, ela se contrapõe, e por isso coloquei uma do lado da outra aqui, abaixo da outra, à supervisão ministerial. Essa supervisão ministerial, que é conhecida com outro nome, que é a tutela, perceba, é uma palavra menor, porque o controle é menor, só legalidade. Não cabe a essa chamada supervisão ministerial o controle de mérito. Não. Apenas o controle de legalidade. Só o controle de legalidade. E você percebeu ali em cima que o controle era mais abrangente. Legalidade e mérito. Eu até brinco. Autotutela, palavra maior, controle maior. Tutela, palavra menor, o controle é menor. É a chamada supervisão. É o conhecido controle, vamos para a tela? Controle finalístico. Controle finalístico. Então, enquanto você tem na autotutela um controle de hierarquia, aqui você tem apenas dos fins, por isso finalístico, legais. Fins legais, controle finalístico. Ok? Esse controle finalístico é o que nasce da administração direta sobre a administração indireta. Que aqui rola aquela discussão. Ele seria externo ou ele seria interno? Aquela discussão que nós já travamos no vídeo anterior. Obviamente, o controle conhecido como fiscalização hierárquica, esse não se discute. Esse é interno, esse é o raiz. É o que nós temos como característica básica da chamada fiscalização hierárquica. Essa supervisão ministerial, entendam, nasce em decorrência de uma vinculação existente entre a direta e a indireta. Vinculação. Muita atenção, porque nas provas sobre organização administrativa, eles vão tentar colocar, de alguma maneira, a palavra hierarquia. Há uma vinculação hierárquica. Errou. Professor, mas eu vi a palavra vinculação, eu decorei na sua aula que falou em vinculação, acabou. Não é isso. Se você falar apenas em vinculação, em apenas controle de legalidade, ok. Supervisão, ok. Controle finalístico, ok. Agora, vinculação hierárquica, errou. Uma palavrinha que você encontra em algumas bancas. Entre a direta e a indireta, há uma submissão. Há uma submissão da indireta com a direta. Há uma submissão? Por que há uma submissão? Porque quem vai estabelecer as normas é a direta. Quem vai criar a administração indireta é a própria direta. Se a direta quiser extinguir a indireta, ela extingue. Então há uma submissão. Agora, lógico, jamais nesse aspecto hierárquico. Esquece a prática, tá? Na prática, aquele telefone vermelho toca e, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você, não gostei desse dado aí não. Como assim? O IBGE é uma autarquia. IBGE, você liberou aí uma pesquisa sobre o número de desempregados no Brasil. Não gostei disso não. Falei, mas a gente usa esse critério. Não, mas eu não gostei. Falei, não, beleza, morde a nuca. Morde a nuca. Você não gostou não? Morde a nuca. Tô nem aí pra você. Eu tô falando isso teoricamente, tá? Teoricamente é assim que a banda toca. Agora, lá dentro do ministério, fizeram outra pesquisa e o número de desempregados nem é tão grande assim. Então, para o governo é muito melhor aquela. Ministério. Porque lá dentro rola hierarquia. Lá dentro o presidente fala, não é assim que eu quero não. Muda, ele vai lá e muda um dado. Agora, se é numa autarquia, é só aspecto de legalidade. Olha na lei e está lá vendo que o IBGE tem a liberdade de escolher qual o critério para poder fazer a pesquisa. Pronto, é ele que escolhe. Não cabe na supervisão ministerial essa ingerência hierárquica. Teoricamente, tá? Na prática rola assim, óbvio. Até porque é só esse diretor fazer alguma merdinha que ele cai. Fala, não vai mudar o critério? Não, beleza, amanhã sai a exoneração dele. Tudo bem? Lógico, com uma observaçãozinha. Isso não rola, não pode ser assim para as reguladoras, porque para as reguladoras você sabe que tem mandato, tá? E aí não é assim que a banda toca. Tem lá a autonomia delas. Olha só que importante isso. Essa autonomia. Demonstração clara que a supervisão ministerial não tem ingerência
hierárquica. Tudo bem? Beleza? Então tá, voltando para a tela, nós temos aí essas duas características da fiscalização hierárquica e da supervisão ministerial. Isso faz com que, da fiscalização hierárquica, a gente possa ter tanto a figura da anulação quanto a figura da revogação. Já quando partimos para a análise da tutela, já que só controla a legalidade, o máximo que pode acontecer é a anulação. Revogação não. Tudo bem? São pequenos detalhes que você já se lembra, tenho certeza disso, das nossas aulas anteriores, mas que não podemos deixar aqui de reforçar. E aí a gente entra, talvez, na maior novidade. Não fica olhando esse A4 não, só olha o A3 por enquanto, tá? Só o A3 por enquanto, não olha o A4 não, o A4 é mais avançado, né? O A3, beleza, mas o A4, calma, depois você vai para o A4. Calma, primeiro o A3. Recursos administrativos. O que é isso? O que é isso? Quando a gente fala de recurso, a gente tem que entender que uma coisa é o curso normal, cursar, o leito, a linha, a rota, o curso, ok? Ou seja, o trâmite, o rito normal. Então, determinada atividade tem um rito normal, um curso, um leito, um caminho a seguir. Aí, de repente, alguém impugna, alguém entra com um recurso, tem que ser reapreciado. Ou seja, o curso que vinha naturalmente, de repente, opa, não concordei. Então, ó, rola um recurso. O recurso é a maneira de impugnar o curso normal. É uma maneira de contestar. É uma maneira de você se insurgir. Quando se fala, então, em recursos, volta para a tela, ó, recursos administrativos, o que você tem, então, aqui é o curso, ou seja, o caminhar, o leito, sendo feito novamente. Então, a ideia disso aqui nada mais é do que termos, ó, impugnações. Deixa eu colocar aqui na frente. Impugnações. Tá? Nós vamos ter, então, aqui impugnações. Não concordei. Eu quero, então, que seja reapreciado. Essa aqui é a análise. E nessa figura, recursos administrativos, surgem algumas figuras que têm uma frequência relativamente boa em prova. Vamos para a tela. Quais são essas figuras que você vai poder encontrar aqui? Temos a primeira delas, que é a reconsideração. Reconsideração. E já quero fazer o paralelo, porque é assim que vai cair em prova, com o chamado recurso hierárquico. Recurso hierárquico. Então preste atenção. Nós temos inicialmente duas maneiras de impugnação, duas maneiras de contestarmos, duas maneiras de nos insurgirmos contra aquela atividade. De repente eu fui removido para um outro ponto do território nacional. De repente eu fui mandado para uma outra delegacia. Você sai de uma unidade e vai para outra. Você não concorda com aquilo? Não concorda? Vou impugnar. Como é que vai chamar a impugnação? Aí é que está. Quando você recorre para a mesma autoridade que proferiu o ato, você vai chamar isso de reconsideração. Vamos para a tela. Reconsideração, então, ela vai ser dirigida à mesma autoridade. Quando ela é dirigida à mesma autoridade, você vai chamar isso de reconsideração. Ou seja, você vai pedir para que ela considere novamente. Reconsideração é a impugnação dirigida à mesma autoridade. Diferentemente do chamado recurso hierárquico, porque o recurso hierárquico, ele vai ser dirigido, como o nome já ajuda, dirigido à autoridade superior. Então você, olha só, recebeu lá uma punição, recebeu lá de repente uma comunicação de que você teve indeferidas suas férias para esse mês que você queria tirar. Foi indeferida as férias. Você não concorda? Fala, não concordo. Você então vai entrar você inicia com reconsideração. Então você pede a reconsideração para, então, caso não se reconsidere, você então agora sobe um nível, recurso hierárquico.
Tudo bem? Então, reconsideração, mesma autoridade. Recurso hierárquico, autoridade superior. Tá joia? Maravilha? Professor, oi. Olha só. Eu, imaginando aqui numa figura do poder de polícia. Poder de polícia, sim, o que tem? Esses dias, professor, eu recebi uma notificação do órgão ambiental. Ele me multou, professor, porque eu fui fazer uma área de lazer lá em casa, fui fazer uma casinha do cachorro, eu fui fazer uma piscininha lá, coisa à toa. E tinha uma árvore lá. Era uma árvore. Vou falar pro senhor, não era nem minha árvore, não, era um pé de pau. Como assim pé de pau? Não sei o que era lá, não. Parecia mas tudo seco, esturricado. Porra, no cerrado geralmente é assim, né? É um pé que você olha para parecer que tá morto já, né? Não, isso vai brotar que você não tem noção. E aí eu fui lá e derrubei, professor. Você não acredita, professor, que meu vizinho é da Secretaria do Meio Ambiente e ele me denunciou, que é filho da mãe? É. E aí eu recebi lá uma multa de R$500. E aí eu queria saber, eu posso me insurgir contra isso? Eu posso impugnar? Pô, se estiver no prazo ainda, qual o prazo? Depende de cada legislação. Se for dentro da administração pública na esfera da 8.112, você tem um prazo de 30 dias, por exemplo. Agora, se for dentro, por exemplo, da Lei 9784, que é uma relação entre particular, aí você vai ter 10 dias. Mas é no DF? Aí você vai ter que olhar, então, qual que é a legislação do DF, que repete a 9784, também seriam 10 dias. Não, professor, é aqui em São Paulo, professor. É aqui em Minas. Vai olhar a legislação estadual dos recursos. Ok? Beleza? Pois bem. Aí eu recorri, professor. É mesmo? E aí, o que aconteceu? Você não vai acreditar, professor. Ele não voltou atrás. Ele não só não voltou atrás, professor. Eles descobriram por meio de uma análise que a árvore era uma árvore em extinção. E eles dobraram a multa, professor. Ou seja, eu pedi para poder acabar com a porra da multa, eles dobraram a multa, professor. Piorou a minha situação. Foi para Milão. Rapaz, e aí você fez o quê? Falei, eu recorri para a autoridade superior. Tá achando o quê? Falei, e aí, deu certo? Não, deu ruim. Por que deu ruim? Falei, não, porque eu subi para a autoridade superior e o cara falou que não era só o fato de ser uma árvore em extinção, não, professor. Ele falou que era um período de estiagem. E período de estiagem, a multa é triplicada. Me sapecou R$1.500, professor. Olha só, professor, eu estou recorrendo e me dando mal, professor. Pode isso, Fernando? Pode isso, Arnaldo? Você pedir reconsideração e reformar impégios, reformar em prejuízo, é admitida a chamada reformácio impégios? Sim ou não? Então vamos lá. Seja para reconsideração, seja para recurso hierárquico, é possível a reformácio impégios. Vamos para a tela. Professor, reformácio o quê? Reformar o pé? Não, ó. Reformácio impéios, que é a reformácio impégios. Para essas duas figuras é possível a reformácio impégios. Não confundam, cuidado com a figura da revisão administrativa. Na revisão administrativa, aí não se admite. Aí não vamos admitir. Não. Como assim, professor? Eu não sei nem o que é revisão administrativa, então vamos organizar aqui. Revisão administrativa nada mais é do que a reabertura do processo em razão de fatos novos. Fatos novos que justifiquem, a modificação da decisão anterior. Ou seja, imagine que essa pessoa que tomou lá a multa, ela consiga uma imagem, estava tendo uma festa no dia, a galera estava filmando e usando drone, e nessa filmagem do drone viram lá que a árvore já estava quebrada e, ao que tudo indica, foi um raio. Estou viajando, tá? Devia ser uma festa rave, né? E aí foi um raio que quebrou a árvore lá. Nesse caso, eu pego essa filmagem,
já depois de ter rolado todo o processo já acabou. De repente eu já paguei até. Aí eu pego, lembra aquele processo? Mas tem quanto tempo isso? Faz muito tempo. Por quê? Vamos para a tela. A revisão administrativa, ela pode acontecer a qualquer tempo. A qualquer tempo. Não tem prazo. 10 anos depois eu descubro, olha aqui. A filmagem, mostrando que não fui eu que derrubei não, aquele vizinho dedo duro X9. Ele não viu, ele não sabe o que acontece. Foi um raio que derrubou, foi Thor, filho de Odin, que fez isso. Não fui eu não, eu só enterrei a árvore. Imaginando a situação bizarra, bem bizarra. E aí, nesse caso, caberia a revisão. Mas abre a revisão, o cara vira e fala assim, pai, lá vem. Não era só árvore em extinção, não. Não era só estiagem, não. Essa árvore aqui também, ela é uma árvore de frutas nativas do Cerrado. É um piquizeiro, e piquizeiro aqui nós temos que proteger. Então era para aplicar em quádruplo, mas não vou aplicar, porque na revisão não cabe reformar simpégios. Tudo bem? Entenderam isso? Sim? Beleza? Então volta para a tela. Cuidado demais com essas três figuras, porque essas três figuras têm uma incidência relativamente boa em prova, tá? Mas algumas observações que precisamos fazer. Quando a gente entra, seja com uma reconsideração, um recurso hierárquico, ou até uma eventual revisão, nós temos o efeito natural de todo e qualquer recurso, que é o chamado efeito devolutivo. Ele vai devolver para a administração a análise daquela matéria que eu estou impugnando. Administração, tá aqui de novo. O efeito devolutivo, toda impugnação possui. Efeito de devolver para a administração, olha aqui, estou devolvendo para você. Então, seja na reconsideração, seja no recurso hierárquico, seja na revisão administrativa. Certo? Beleza. O que se pergunta é, além desse efeito devolutivo, tem também o chamado efeito suspensivo? Como assim, efeito suspensivo, pessoal? Ora, me deram 10 dias para desocupar a área, me deram 30 dias para poder remover aquele lixo. Só que eu impugnei, dizendo que não tem nada a ver comigo isso aí. Ao impugnar, essa impugnação, esse recurso, seja por reconsideração, seja por recurso hierárquico, ou eventualmente uma revisão, tem chamado efeito suspensivo, ou seja, suspende o ato até a decisão final nesse processo? Então vamos lá. Em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo. Em regra, não possuem efeito suspensivo. Eles têm de praxe só o efeito devolutivo. O efeito suspensivo, ele é exceção, ele é excepcional. Quando que ele vai existir? Quando a própria lei prevê, naturalmente, quando a própria lei prevê, ou em situações emergenciais, de urgência. Aí, o interesse público pode ser sopesado, pode ser apreciado, analisado e falar, vamos suspender. Tudo bem? Então, só tomar esse cuidado. Em regra, não tem efeito suspensivo. Porém, a lei pode dar esse efeito suspensivo, como ela pode deixar a critério da autoridade para analisar situações de emergência, situações urgentes, situações de interesse público relevante. Tudo bem? Entendido isso? Então tá bom. Outro ponto, que aí seria também um plus numa eventual prova para a gente, um plus, dentro do recurso hierárquico, quando eu recorro para uma autoridade superior, e essa autoridade superior faz parte da mesma estrutura que eu atuo, a gente chama então de recurso hierárquico próprio. O que é o recurso hierárquico próprio? É imaginar eu recorrer para o chefe do meu chefe, que eu posso recorrer para o chefe do meu chefe, mas note que está tudo na mesma chefia. Se eventualmente eu puder recorrer por uma outra estrutura independente, separada, autônoma, eu vou dar o nome de recurso hierárquico impróprio. Por que impróprio? In é uma partícula negativa, então é o não próprio, não está na própria estrutura. Então o que é o recurso hierárquico próprio? É o recurso cuja hierarquia faz parte da própria estrutura. Recurso hierárquico próprio. É um recurso próprio, é um recurso para a própria estrutura hierárquica. O que é o recurso hierárquico impróprio?
impróprio. É um recurso em que você vai impugnar para uma outra estrutura que não faz parte da sua própria estrutura. É uma outra unidade. Não está na linha vertical de hierarquia. Esse recurso hierárquico impróprio, que é para uma outra estrutura, ele é exceção. Em regra, ele não acontece. Só se houver expressa previsão legal. Tudo bem? Beleza? Então, voltando para a tela. Essas três espécies de recursos são as mais comuns de você encontrar em prova, embora a gente tenha ainda outras duas. Quais são essas outras duas? Aqui. Nós temos ainda a chamada reclamação administrativa. E temos ainda a... que numeração imbecil essa que eu estou fazendo aqui. Aqui, ó, 3. Eu pensei que você gostasse do I. Aí você foi colocando U, I. Imagina, 18 I. E agora, 5. Representação. Então vamos lá. Reclamação. A reclamação e a representação também chamada de administrativa. Ok. Essas duas figuras não caem muito em prova, mas elas estão ligadas ao seguinte. Uma delas, você está impugnando porque um direito seu, direito individual, está sendo violado. Quando um direito coletivo está sendo violado, você vai usar a outra. Qual outra? Uma das duas é para direito individual, a outra é para um direito mais difuso, coletivo. Eu particularmente, voltando para a tela, só de olhar o nome delas, eu consigo intuir que uma delas é para direito coletivo, difuso, e a outra é para direito interesse individual. Qual das duas você acha que é para direito individual, próprio, seu? Faz parte da sua própria estrutura? Eu também concordo com você que disse a reclamação. Então, ó, direitos individuais. Direitos individuais contestados. Já direitos coletivos, difusos, contestados, questionados. Eu vou usar a representação. Então, por exemplo, existe lá na porta da minha casa, estão instalando um poste de energia. Eu falo, não, pô, aí vai ser minha garagem. Eu entro com uma reclamação. Agora eu vejo que estão jogando entulho num lote baldio, na beira do lago. Eu vou fazer uma representação. Tudo bem? Beleza? Estou voltando para a tela só para a gente finalizar aqui as espécies, o A3, tá? Reclamação administrativa e representação administrativa. Mas digo para vocês que os mais cobrados são esses três, me preocuparia mais só com esses aqui. Tá bom? Olhando para mim, vou deixar a coisa julgada administrativa para o próximo bloco, que eu vou precisar falar um pouquinho mais com vocês. Já te espero na sequência.
vamos seguir, meu povo, minha pova. Vamos continuar aqui na parte de controle da nossa administração pública. E eu deixei no finalzinho do vídeo anterior um tópico para a gente ver a partir de agora. Vamos voltar para a tela, inclusive, ainda com alguns bizus do vídeo anterior. E faltou a gente analisar aqui o A4, grande A4, olha só. O A4 aqui traz para a gente algo que talvez você esteja fazendo nesse momento, uma certa, ruga na testa. Como assim, professor? Coisa julgada administrativa, professor? Que diabo é isso? Vamos lá, pessoal. Você, tenho certeza, já ouviu falar de coisa julgada. Já ouvi. Pois bem, a Constituição Federal diz que a lei não prejudicará, a lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, há sobre a chamada coisa julgada uma proteção constitucional. O que é a coisa julgada? Nada mais é do que uma decorrência do princípio da segurança jurídica. Poxa, não termos alterações daquilo que já encerramos a análise. Coisa julgada nada mais é do que um efeito dado, um efeito que é dado àquela decisão final. Então, uma decisão final sobre a qual não caiba mais recurso. A gente tem a chamada coisa julgada. Porém, contudo, todavia, entretanto, a coisa julgada que a Constituição Federal protege é a coisa julgada advinda do Poder Judiciário. Então, quando a Constituição Federal traz para a gente, a chamada proteção da coisa julgada, que a lei não prejudicará a coisa julgada, é a coisa julgada produzida pelo Poder Judiciário. E aí vem a pergunta, e na esfera administrativa, não tem coisa julgada? Não há uma coisa julgada administrativa? Há ou não há? Há sim. O que é a coisa julgada administrativa? Nada mais é, volta para a tela, nada mais é do que a decisão final na esfera administrativa. Então, na esfera administrativa, chegamos à decisão final. Pronto. Então, aqui é o término do processo. É a última decisão que poderíamos dar. Temos a chamada coisa julgada administrativa. Ocorre que a coisa julgada administrativa não tem a mesma força que a coisa julgada judicial. Por que não tem a mesma força? Porque a gente, no nosso direito brasileiro, segue uma linha jurídica que não dá às decisões administrativas, esse poder. Como assim uma linha? Eu não entendi, pessoal. Vamos para a tela. Quando a gente trata de coisa julgada administrativa, a gente precisa conhecer os chamados sistemas de controle existentes no mundo afora. E aí nós temos o chamado sistema inglês e temos o chamado sistema francês. Inglês e francês. Olha a diferença. No sistema inglês, nós temos o poder judiciário aqui em cima e a administração pública aqui embaixo. Poder judiciário lá em cima e a administração pública embaixo. Já no sistema francês, olha o tamanho do topete desse F. E topete eu entendo, olha só. Nós temos o poder judiciário e também temos a administração pública aqui em cima. Olha isso. Temos então duas espécies de sistemas. O sistema inglês e o sistema francês. O sistema inglês, também conhecido como sistema de jurisdição... Que número que é esse que está aqui na primeira letra da palavra inglês? Que número que é esse? Que número que é esse? É um número também, não é? Em algarismo romano, a letra I é qual número? 1. Então, sistema de jurisdição, 1. Nossa, não é um que fala, é única. Isso! Sistema de jurisdição única. Já ouviu falar de sistema de jurisdição única? Pois é. O sistema de jurisdição única, inclusive, vamos para a tela, é o sistema adotado
por nós. O direito brasileiro adota o sistema de jurisdição jurisdição única. Jurisdição única. Por que única? Olha para cá, olha para cá. As decisões administrativas não são finais. Quem tem o poder realmente de dar a palavra final é uma única estrutura. Que única estrutura? O Poder Judiciário. Então lembre-se que a gente adota o sistema inglês. Em inglês começa com a letra I. Letra I em algarismo romano é 1. Sistema de jurisdição única, em que nós temos na base a administração e em cima o judiciário. No sistema francês, que é a jurisdição dupla, é a jurisdição dual, ou seja, é uma jurisdição que admite mais de uma pessoa lá em cima. Mais de uma pessoa lá em cima. Vamos lá. Que, sabe onde que é adotado o sistema francês? Adivinha? Na França. Acertou, miserável. O sistema francês, ele também é conhecido como sistema do contencioso. Contencioso. Opa. Só um pouquinho. Falhou aqui. Cadê a canetinha? Administrativo. Opa, ficou horrível aqui, né? Ficou horrível aqui, peraí. A letra do capeta. Contencioso administrativo. O sistema do contencioso, o sistema do contencioso administrativo é o sistema francês. E pelo amor de Deus, a gente não adota, mas ele existe. O sistema do contencioso administrativo, olha para mim, coloca a administração pública ao lado do judiciário. Então quer dizer que existem competências da administração pública que vão produzir coisa julgada que terão a mesma força das decisões judiciais. A mesma força das decisões judiciais. Está no mesmo pé de igualdade. Está no mesmo pé de igualdade. O sistema do contencioso administrativo. O sistema do contencioso administrativo, no mesmo pé de igualdade. E ele a gente não adota, mas ele existe. Às vezes você vai encontrar em prova, volta para a tela, você vai encontrar em prova dizendo simplesmente que o sistema do contencioso administrativo, ele faz com que a gente tenha, a mesma força de decisão administrativa à decisão judicial. Você fala, não, aqui no Brasil não é assim. Não te perguntou se é no Brasil. Simplesmente disse que no contencioso administrativo vai ter a mesma força. Diferentemente do sistema inglês, que é o de jurisdição única, em que as decisões administrativas podem ser alteradas pela esfera judicial. Tudo bem? Entendido isso? A gente então adota o sistema inglês, que é coisa julgada administrativa. Decisão final na esfera administrativa. Pode ser revista? Pode ser revista. Tá bom? Beleza? Mas ainda existem perguntas aqui dentro. E a pergunta que eu te faço nesse momento é: já que a gente adota o sistema de jurisdição única, e quem dá a palavra final, quem bate o martelo, quem bate o pau na mesa. Já ouviu essa expressão que muita gente usa e pensa que tem um significado meio... Não é não. Sabe por que a expressão bater o pau na mesa? O martelo do juiz é o símbolo de pegar um martelo, que é aquele martelo de madeira, e bater a mesa. É isso. Então você que tem uma cabeça um pouquinho mais pervertida, já pensou em coisa errada. Não é isso. Bater o pau à mesa é dar a decisão final. Quando o juiz fala assim, julgado, e bate. Lembra dos filmes? Sobretudo isso é filmes americanos ou novelas da Globo, que tudo tem júri, né? O cara xingou o outro, júri. Pois é. E aí, essa expressão, tá? Cuidado você achar que, olha, o pessoal falando a expressão ali, que absurdo, mimimi. E aí, não, calma. Isso significa apenas a decisão final dada pelo judiciário. Bater o pau à mesa, tá? 1 minuto de cultura também vale a pena. Vamos seguir, olha só.
Se é a esfera judicial que vai dar a palavra final, para que eu tenho que buscar a esfera administrativa? Já posso ir direto para ela. Sim ou não? Pergunto melhor. Posso eu já buscar diretamente a análise pelo judiciário, sem antes bater as portas da administração pública? Eu não preciso então requerer administrativamente, eu já vou direto para o judiciário. Posso? Posso ou não? Posso ou não? Em regra você pode. Em regra você pode ir direto ao judiciário, sem antes bater as portas da administração pública. Tudo bem? Por quê? Porque nós temos o chamado princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Só colocar um slide em branco aqui, na sequência desse, por gentileza, porque isso, valeu. Porque aí eu vou colocar para vocês o seguinte. Aí, maravilha. Vamos então para nossa tela. Olha só, valeu. Ó, vigora o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. O princípio da inafastabilidade do poder judiciário, ele é a nossa regra geral. Mas esse princípio, ele pode ser relativizado. Ele é relativo. Ele é uma regra geral, mas não é absoluta. E aí nós temos aqui a relativização dele em duas formas. Uma das formas, eu preciso provocar a administração pública, e na outra eu vou ter que esgotar a administração pública. Preste atenção. Princípio da inafastabilidade. A lei não afastará da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º, inciso 35. Regra geral. Porém, nós temos situações em que, primeiro, knock. Quem é? Eu quero saber se eu posso tal coisa. Eu tenho que apenas provocar. Numa outra, eu tenho que entrar e esgotar a esfera administrativa, para só depois ir para o judiciário. Maravilha? Então vamos lá. Quando é que eu posso trabalhar a situação em que eu vou ter que provocar, mas eu não preciso esgotar a esfera administrativa? Basta haver a provocação. Quando é que eu posso só provocar? Basta provocar. Vamos para a tela. Uma das situações clássicas em que eu vou ter que provocar a administração pública é o habeas data. Habeas data. Professor, eu pensei que o habeas data eu tinha que esgotar. Não. Você não precisa esgotar quando você fala de habeas data. Por quê? O habeas data, basta que você tenha simplesmente o seguinte, Oi, administração, eu quero ter acesso a determinada informação, porque eu quero corrigir, ou eu quero ter acesso. A administração, de repente, nem responde você. Nem respondeu. Não respondeu, não? Não respondeu. Então se não respondeu, já é o suficiente, pode ir para o judiciário. Vamos supor que ela respondeu, indeferiu. Tenho que recorrer? Não precisa, posso ir para o judiciário. Então, na figura do habeas data, basta haver a provocação. Houve a provocação administrativa, na sequência eu posso buscar o judiciário por meio do habeas data. Tudo bem? Beleza? Tá, o que mais? Vamos para a tela. A provocação também, ela vai ter que acontecer para certos benefícios previdenciários. Ou seja, nós temos situações que para poder primeiro pedir judicialmente, eu tenho que pedir para o INSS. INSS, quero tal benefício previdenciário. Aí o INSS nem me responde ou nega. Aí eu posso para o judiciário. INSS, quero tal benefício. Eu tenho que pedir, provocando. Provoquei, já é o suficiente. Negou, nem respondeu, eu vou para o judiciário. Eu não posso chegar direto no judiciário. Judiciário, quero um benefício previdenciário, porque o INSS, eu estou cansado de ir lá. Mas você já foi lá? Não, então não pode vir aqui. Não tem interesse processual. Tudo bem? Beleza? Ok? Então tomar esse cuidado também. Outro ponto,
mandado de segurança, quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, para você entrar com mandado de segurança, se cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, primeiro você tem que entrar com recurso administrativo. Você entra com recurso administrativo e fala, quero efeito suspensivo. Aí não deram, aí você pode entrar com mandado de segurança. Então, a nova lei de mandado de segurança diz, não cabe mandado de segurança se couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Tudo bem? Beleza? São situações em que a gente vai ter, que provocar inicialmente. Quando é que a gente tem que esgotar? Pronto. Lá no finalzaço. Ah, tá. Vamos pra tela. Pra gente esgotar, vou mudar até de cor aqui. Não, vou colocar aqui o azul. Esgotar, a mais famosa dela você já sabe. Justiça Desportiva. Essa aqui, se você torce pro Fluminense, tenho certeza que conhece bem. Olha só. Se você gosta de futebol e torce pro Fluminense, você entende bem sobre a justiça desportiva. Para poder buscar judicialmente alguma decisão em razão da justiça de relação de desporto, primeiro você tem que buscar esgotar a esfera da justiça desportiva. Ou seja, no futebol, você pediria para a CBF negou na primeira junta. Cabe recurso? Então vamos agora para o tribunal. Cabe recurso? Vamos para o STJD, pelo amor de Deus. O STJD não tem nada a ver com o STJ. Eu trabalho no STJ, a galera já me perguntou, professor, onde é que fica o STJD? Falei, lá no Rio de Janeiro. Fala, não é em Brasília, não? Não, não tem nada a ver. STJD é um órgão administrativo da CBF. Não tem nada a ver com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não, tá? Lá, embora se chame Superior Tribunal de Justiça Esportiva, é da CBF. Então você tem que esgotar. Esgotou? Agora você pode entrar judicialmente. Você quer dar, de repente, natação. A gente já teve casos desses. A pessoa foi banida. Ela tem que esgotar tudo. Aí depois é que ela vai para a esfera judicial. Tudo bem? Ok? Próximo caso. Ó, é o caso de contrariedade à súmula vinculante. Como assim, professor? Contrariedade à súmula vinculante. Contrariedade à súmula vinculante significa o seguinte. Sabe aquela súmula vinculante que fala sobre as algemas, a 11? Pois é. De repente, desrespeitaram isso. O delegadão lá está usando de uma maneira contrária ao que se diz na súmula vinculante. E aí, então, você quer recorrer disso. Primeiro, você vai recorrer para a corregedoria. Vai recorrer, de repente, lá para o superintendente geral da polícia. Acabou? Não tem mais ninguém? Não, cabe para o governador ainda o recurso. Ah, cabe? Então você vai recorrer para o governador. Ah, tá, que geralmente não cabe. Morre ali no máximo, no geral. E aí, pronto, esgotei a esfera administrativa. Agora é que eu posso ir para o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, para o Supremo Tribunal Federal receber o que a gente conhece como reclamação por descumprimento de súmula vinculante. Vou até colocar o nome aqui, ó. Reclamação, tá? Chama reclamação por descumprimento de SUV, que é o descumprimento de súmula vinculante. Nesse caso, a gente vai ter a possibilidade de se buscar o Supremo Tribunal. Tem que esgotar. Tudo bem? Entendido? Maravilha? Então tá. São os casos, então, que nós vamos relativizar o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. E aí a gente pode simplesmente dar um break aqui para entrar no próximo assunto e te espero no próximo vídeo já.